Boa noite, espero que todo mundo esteja bem. Vocês estão vendo de novo aqui a nossa super quarteto fantástico do Alpha F2, Clarissa, Mariana e Adriana, eu, professor Nassim. A gente tem hoje a alegria de ter com a gente a Eloá e a Tainá, que são nossas intérpretes. Já aproveito para agradecer as duas, têm ajudado e acompanhado bastante a gente aí no curso, principalmente nessas lives. Quero dar as boas-vindas novamente a todos e todas os cursistas aí do AlphaDef 2. Eu vi aqui no chat que tem alguns tutores e outras pessoas do curso, supervisores, supervisoras. Muito obrigado também por estarem aqui com a gente hoje. É muito bom a gente poder ter esses encontros, né, gente? Que foge um pouquinho do que a gente tem visto nas disciplinas. Assim a gente vai, enfim, trazendo um pouquinho para vocês outras questões que são relevantes nessa área que a gente trabalha. Então, já quero começar agradecendo as nossas duas palestrantes de hoje, a professora Adriana e a nossa mestra Mariana Pedrino. Vou fazer uma breve apresentação delas daqui a pouco. Elas me lembraram, né? A gente tem não, né? De fazer a descrição audiovisual, é assim que fala? É, né, gente? Bom, eu sou um jovem de 49 anos, cabelos brancos, grisalhos, uso óculos, tenho a pele meio lá, meio clara, mais ou menos. Estou com uma camisa rosa quadriculada, uma jaqueta preta. Atrás de mim tem uma estante de livros. E eu, como não sou idiota, estou em isolamento, em casa, trabalhando de casa, para evitar qualquer tipo de contaminação minha ou de eventualmente transmitir para as outras pessoas. Então eu vou agora fazer a apresentação breve da Adriana e da Mariana, que eu recortei do Lattes, tá, gente? Elas vão apresentar hoje o tema escolarização do estudante com doença crônica e ou deficiência com comorbidade. A professora Adriana, então, possui graduação em pedagogia e em pedagogia pela Unesp e graduação em fisioterapia pela Universidade de Marília. A professora Adriana fez os dois cursos ao mesmo tempo, viu, gente? Ela conseguiu fazer duas graduações juntas. Tem mestrado e doutorado em educação também pela Unesp. Atualmente ela é docente da Universidade Federal de São Carlos, tem experiência na área de pedagogia e fisioterapia, com ênfase na educação, metodologia e prática educacional no contexto escolar e no contexto não escolar, e acessibilidade de crianças com deficiência física, atuando principalmente nos temas educação especial, metodologia científica, tecnologia assistiva, classe hospitalar e estimulação precoce. Acho que ela só não pôs mais coisa aqui porque não cabia no lápis, viu, gente? A Mariana Cristina Pedrino, pedagoga, especialista em educação infantil, especialista em educação e tecnologias pela Universidade Federal de São Carlos, mestra em educação pelo programa de pós-graduação em educação na área de metodologia de ensino e doutoranda atualmente pelo programa de pós-graduação em educação especial aqui da Federal. Tem experiência na área de alfabetização de adultos, educação infantil e EAD. Atuou como assessora de direção em escola de educação básica, supervisora escolar no município, no Sistema Municipal de Ensino de São Carlos, docente em educação infantil, tutora virtual do curso de pedagogia e supervisora de tutoria dos cursos de pedagogia e sistema de informação aqui na UAB UFSCar. Atualmente é servidora na Federal de São Carlos, atuando como pedagoga no curso de licenciatura em educação especial. É membro do grupo de pesquisa Núcleo de Estudos e Pesquisas, Educação Inclusiva, Tecnologia Educacional e Formação Profissional em diferentes contextos. Atua também na equipe de planejamento e execução do curso de aperfeiçoamento e alfabetização para pessoas com deficiência, o nosso querido Alfadef 1 e agora Alfadef 2. Isso é o formal, tá, gente? Informalmente são pessoas queridíssimas que trabalham incansavelmente nessa área que elas
tenho certeza amam de coração, né, que é uma das especificidades aí do que a gente tem trabalhado aqui na Federal, no curso de licenciatura e também no programa de pós, em Educação Especial da UFSCar. Então, novamente, gente, muito obrigado por esse momento de aprendizado. Boa fala para vocês duas. Obrigado, Clarissa, pela organização sempre perfeita de tudo que a gente faz aqui. Até daqui a pouquinho, gente. Só um lembretezinho, desculpa. Eu acho que daqui a pouco a gente vai conseguir disponibilizar para vocês um link para registro de presença, para quem quiser certificado. E quem quiser fazer pergunta, preferencialmente deixar para o final, que é mais fácil poder se organizar. Mas quem ficar muito ansioso e precisar perguntar antes, só começa a pergunta com a palavra pergunta em maiúsculo, em letras maiúsculas, porque é mais fácil da gente localizar no chat, tá bom? Obrigado e boa live aí para todo mundo. Olá, pessoal, boa noite. O professor Nassim já fez as vezes de me apresentar, né? Meu nome é Mariana, todo mundo me conhece por Mari, sou mais conhecida dessa forma. Eu sou uma mulher de 40 anos, cabelos castanhos claros, com algumas mechas loiras. Eu uso óculos de grau, com armação vermelha. E no momento eu estou usando um fone de ouvido, acoplado com o microfone. Estou usando uma blusa cor-de-rosa, com umas estampas em verde. E atrás de mim, ao fundo, tem alguns armários aqui também da minha casa, que eu também estou trabalhando remotamente, como muitos de vocês. Professora Adriana, quer se apresentar primeiro, para depois a gente começar a nossa apresentação? Então, boa noite a todos e a todas. É um prazer, né, estar aqui novamente no AlfaDef, nessa live. Eu agradeço o convite, né, do professor Nassim, da Clarissa, nessa organização, né, do curso, e hoje, especialmente, para a gente tratar de um tema que é pouco explorado, né, a gente não identifica muito esse tema dentro dos cursos de formação de professores. Então, eu espero que vocês, né, tenham uma boa live. Então, né, eu sou a professora Adriana, eu sou uma mulher de 49 anos, eu tenho a pele clara, os meus cabelos são acobreados, tá um pouco branco, né, porque falta pintura, na altura dos ombros, eu tô com uma blusa estampada, um colar de pérolas, eu uso óculos de grau para perto, quadrado, e ao fundo tem uma janela com uma persiana cinza e do lado tem um quadro. Eu também estou trabalhando na minha casa remotamente, porque a gente quer, né, o bem das pessoas que estão à nossa volta e a nossa saúde, né, e preservar a nossa saúde, que é algo muito importante. Então, estou trabalhando remotamente também. Então, a professora Mariana vai começar com o tema que a gente vai abordar agora essa noite, e depois, né, a gente vai depois fazendo um bate-papo, depois eu volto, eu falo um pouquinho também depois ao finalzinho, e aí a gente bate um papo ao final, ok? Então, obrigada. Então, vamos lá, eu vou compartilhar uma apresentação em PowerPoint. Eu espero que corra tudo bem com a internet, que a gente sabe que a gente tem algumas variações. Eu vou estar atenta aqui ao meu WhatsApp, se tiver qualquer problema, o pessoal me avisa. Está sendo possível ver? Está chegando, Mari. Pronto. Então, o tema, então, da nossa apresentação de hoje é a escolarização do estudante com doença crônica ou deficiência com comorbidade, né? Então, um prazer estar aqui hoje, né, como a professora Adriana falou, fazendo essa fala para o curso, né, para os estudantes, para os cursistas, os professores, os supervisores, os tutores do nosso querido AlfaDef 2, né, que é a nossa segunda edição do AlfaDef. Então, para começar um pouco, né, a fala, a gente trouxe algumas definições do que é doença crônica, o que é comorbidade, embora esse seja um tema
que tem sido um pouco mais comum, né, ultimamente, aí a respeito do nosso contexto de Covid, a gente tem ouvido falar um pouco mais sobre isso, mas uma definição, então, de doença crônica é aquela que acompanha a pessoa por um longo período de tempo, e ela pode ter, então, fases agudas, momentos de piora e momentos de melhora sensível, né? Então, assim, a doença crônica, ela tem uma característica que ela pode ser transmissível, e nós temos também as doenças crônicas não transmissíveis, né? A gente vai falar especificamente aqui no nosso trabalho sobre as doenças crônicas não transmissíveis. Comorbidade é sempre, assim, alguma condição, né? Uma pessoa que existe uma doença, ela já tem uma condição pré-existente, e ela vai ter uma outra condição coexistindo com essa condição dela, né? Então, é a presença de qualquer doença coexistindo adicionalmente em um paciente, uma pessoa com uma doença ou uma condição particular. Então, por exemplo, né, só para a gente entender um pouquinho, a gente pode ter uma pessoa com hipertensão, que é uma condição crônica, uma doença crônica, e ela também pode ter diabetes, né? Então, diabetes, no caso, seria a comorbidade. E se a gente pensar, por exemplo, no nosso público, né, nosso público-alvo da educação especial, a gente pode ter uma criança com uma deficiência, então, por exemplo, a deficiência física, né, no caso a paralisia cerebral, e ela ter uma comorbidade associada a essa deficiência, que no caso poderia ser, então, a epilepsia, né. Muitas vezes a gente tem crianças com mielomeningocele, né, que também é uma deficiência física, e ela tem uma comorbidade, por exemplo, respiratória, ou então ela tem uma comorbidade urinária, né, em decorrência da condição de deficiência. Fazendo então um levantamento da prevalência de doenças crônicas na infância e na adolescência, no Brasil a gente não tem um dado assim muito organizado, né, e muito atual a respeito dessas condições. Então, onde que a gente conseguiu essa informação de uma forma mais sistematizada, né? A gente encontrou essa informação nas pesquisas, né, realizadas pelo IBGE, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, que foi uma pesquisa realizada em 2007, né, e publicado o resultado, então, em 2008. Então, o IBGE, por meio dessa pesquisa em domicílio, conseguiu elencar 12 doenças crônicas que são comuns, né, na população no período de 2007. É o dado mais atual que a gente tem, embora seja de 2007 e 2008, tá? Então, a primeira delas entrou as doenças de coluna, né, entrando aí os desvios ou as deformidades, então tem vários tipos de doenças, né, relacionadas à coluna. Artrite ou reumatismo, né, que é uma doença de natureza inflamatória e também degenerativa, né, dos ossos e articulações. O câncer, e aí qualquer tipo de câncer, né, abarca aí a categoria de qualquer tipo de câncer. O diabetes, a bronquite ou a asma como uma condição aí respiratória. A hipertensão, doença do coração, e aí também qualquer tipo de doença ou de condição, né, cardiopata. A doença renal crônica, também envolvendo qualquer tipo de condição da doença renal. A depressão também entra como uma doença crônica. A tuberculose, a tendinite ou tenossinovite, que também são as doenças aí de tendões, e a cirrose hepática. Então, essas foram as 12 condições crônicas encontradas, né, com maior presença, maior prevalência na população no ano de 2007. A gente trouxe aqui um gráfico somente para ilustrar, né, como é que é essa divisão por faixa etária. Então, a gente sabe que existem doenças crônicas que elas são mais comuns, né, conforme acontece o avançar da idade, né. Então, a gente sabe que tem condições crônicas que não acompanham tanto as crianças, né, mas existem, né. Por exemplo, aqui se a gente observar nessa primeira coluna, né, crianças de 0 a 4 anos, crianças de 5 a 13 anos, os adolescentes e adultos aí de 14 a 19 anos, existem, né, pessoas, né, que foram
entrevistadas na pesquisa de domicílio que apresentam alguma daquelas 12 condições de doença crônica, né? Então, a gente não pode ignorar esse dado, que é um dado, assim, que esse público, com certeza, vai estar presente nas escolas, né? Enquanto a gente for professor, a gente com certeza vai lidar em algum momento com algum estudante com alguma daquelas condições ou outras condições, tá? Nós trouxemos, então, um recorte, né, assim, algumas pesquisas, né, no exterior, especialmente dos Estados Unidos, em que existe aí uma catalogação um pouco maior, né, uma sistematização um pouco maior desses dados, né. Então, a gente tem, por exemplo, que as alergias respiratórias, né, elas são muito frequentes, né, na infância e na adolescência, cerca de 97 por 1.000, né, então a cada 1.000 pessoas, crianças ou adolescentes, 97 apresentam qualquer tipo de alergia respiratória. Nós também temos as frequentes infecções de ouvido, que acometem aí de 83 por 1.000, né, crianças ou adolescentes. E aí a asma, as alergias de pele, as dores de cabeça e as anomalias na fala, que é considerado como uma doença crônica, na prevalência aí de 25 por 1.000, tá? Então, esses são alguns dados de algumas pesquisas realizadas nos Estados Unidos. São pesquisas não tão recentes, né, são da década de 90, mas também foi o que a gente teve, assim, de maior sistematização, tá? E outras doenças também aparecem como doenças, assim, como uma baixa prevalência, né, por exemplo, diabetes, anemia falciforme, paralisia cerebral, estão considerados por essa pesquisa, né, desses autores, como menos do que 2 por 1.000, então acontece, mas numa menor proporção, tá? E também esses autores, né, outros autores sinalizam, né, que outras doenças crônicas também podem acometer, então, as crianças e adolescentes, né, que são as desordens digestivas, desordens do sistema nervoso central e epilepsia. Aqui no Brasil, então, a gente foi buscar, né, em quais fontes a gente teria essa sistematização, né, esse banco de informação. Então, nós encontramos na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher, que também é uma pesquisa vinculada ao IBGE, né, ao Instituto, de 2006, essa pesquisa, né, então os dados coletados em 2005, e a anemia foi, assim, a doença mais comum, né, entre as crianças de 6 anos a 59 meses, né, então ela disparou, assim, como a doença mais gritante, né, na infância brasileira, e por ser um problema, então, de saúde pública, né, e assim, ela diverge um pouco com relação à região brasileira, então ela pode ser considerada um problema de uma forma moderada ou de uma forma leve, de acordo com a região do nosso Brasil, né, então, por exemplo, o Centro-Oeste apresentando aí 30%, né, de crianças nessa faixa etária com anemia, o Norte aparecendo com 66,6%, e dentro dessa mesma região existe uma prevalência muito maior nas crianças indígenas, né, então 80% dessas crianças indígenas, né, é muito maior ainda nas crianças indígenas a questão da anemia, tá? Esse foi um dado encontrado na pesquisa de 2006. O chiado no peito, então, é uma segunda condição muito frequente, né, que aparece naquelas crianças, naquela faixa etária, tá? E elas são, assim, caracterizadas por infecções respiratórias agudas, né, e aí, no caso, seriam as bronquiolites e as bronquites virais. E também, como as infecções crônicas, né, então, não somente as agudas, mas as crônicas, que seria, então, no caso, a asma, né, a mais comum, representando aí todo o chiado no peito, né, 34% no período da pesquisa, né, sendo que 13% a criança manifestou apenas uma vez, e também 13% de 2 a 3 vezes, né, então assim, apesar de ser um índice, um valor, né, realizado dentro de um período da pesquisa, foi possível que dentro daquele período da pesquisa fosse possível perceber, então, que teve criança com mais de um episódio,
né, de chiado no peito, ou seja, da infecção respiratória, tanto aguda quanto a crônica, né. Então, esse também é um dado que representa muito, né, a condição, né, das nossas, de vida, né, das nossas crianças e adolescentes, no caso, as crianças por conta aí da faixa etária da pesquisa. Nós também tivemos uma pesquisa, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que é a pesquisa PENSE, né, ela foi realizada em 2015, que entrevistou, então, os estudantes do 9º ano do ensino fundamental e os escolares de 13 a 17 anos de idade, que frequentavam, então, as etapas de 6º ao 9º ano do ensino fundamental e também o ensino médio, né. E o que essa pesquisa, então, trouxe de dado, né, que os estudantes, então, de 13 a 17 anos, em algum momento da vida deles, a pergunta era essa, se em algum momento da vida deles eles tiveram algum episódio de asma, né, e o dado foi alarmante, né, porque assim, desculpe, passei o slide. A quantidade, então, no Brasil, né, de estudantes com a faixa etária de 13 a 17 anos, representava 15,8%, né, no total do Brasil. E aí, por região, a gente vê a quantidade, então, de estudantes nessa faixa etária que tiveram pelo menos um episódio de asma durante toda a sua vida, né, dos 13 aos 17 anos, tá? Então, é um dado também que continuou a ser pesquisado, porque, assim, teve uma significância muito grande, né, por ser uma doença crônica que aflige a maioria dos estudantes, né, dessa faixa etária que foi entrevistada. E a gente sabe que a condição da asma é uma condição incapacitante, né, porque assim, quem já teve a asma, quem já presenciou alguém, né, com um episódio de asma, sabe que é impossível, né, a pessoa não respira, então muitas vezes ela precisa da internação, ela precisa do oxigênio, ela precisa fazer, né, nebulizações, ela precisa de medicamentos fortes, e aí se ela não está no hospital, ela volta para casa, mas ela ainda não tem condição de frequentar a escola, né, então assim, ela fica ainda por muito tempo longe do processo de escolarização, né, e é isso que a gente vai falar um pouco sobre essa nossa apresentação de hoje, né, o quanto que essa condição de doença crônica interfere no processo de escolarização, né, e esse estudante não é só um episódio que ele tem por ano, né, a asma é uma condição, como a gente falou, é uma doença crônica, então ela acompanha o estudante por um longo período da vida, muitas vezes ela só vai melhorar na vida adulta, né, ela só vai deixar de ter os episódios de asma, de chiado no peito na vida adulta, né, então, durante toda essa sua trajetória, né, qual foi o prejuízo que ela teve enquanto ela não pôde estar frequente na escola? E aí nós temos, a gente não tem assim, não está lá na pesquisa do IBGE a cefaleia como uma doença crônica, mas atualmente ela já é considerada uma doença crônica, né, porque ela acomete as pessoas por um longo período também da vida, às vezes pela vida toda, né, e ela também tem os momentos de fase, de momentos agudos e momentos crônicos, né, então agudos quando ela está naquela crise, né, completamente incapacitante, que tem que ficar restrito num local fechado, sem a luz, sem barulho, né, então ela é uma doença de alta frequência de ocorrência, né, também representa um problema de saúde pública. Foi feita uma pesquisa, né, em 96, na cidade de Porto Alegre, com 538 estudantes, né, de 10 a 18 anos, e aí, dentro desses 538, 72% tem cefaleia do tipo tensional, né, então representa muito, apesar de ser uma amostra, numa única cidade, né, num único estado, mas é uma representação muito grande, né, e na cidade de Santos também foi feita uma outra pesquisa, com 248 estudantes entre 7 a 15 anos, e 43% também tem a cefaleia do tipo tensional, né. Então, como eu falei, a cefaleia, para quem já teve ou já viu quem tem, né, ela é completamente incapacitante e acompanhada muitas vezes por outras manifestações, né, como até a parte digestiva, essa parte da intolerância a barulho. O diabetes, que aparece como uma doença crônica lá no IBGE, então a gente sabe o quanto que isso
interfere, né, a vida do estudante, que muitas vezes ele faz um diagnóstico bastante precoce, né, às vezes acontece um diagnóstico com 2 ou 3 anos de idade, né, e já começa-se o uso de insulina, embora a gente sabe, assim, é menos comum na população em geral, se a gente comparar com o diabetes do tipo 2, né, o diabetes tipo 2 é o diabetes adquirido, né, por conta dos hábitos, né, de alimentação e de exercício, então um pouco mais do sedentarismo, né, o diabetes tipo 1 não tem essa relação, né, ele tem muito mais um fator aí congênito, né, hereditário, na verdade, né, mas a gente tem aí uns dados, né, da Sociedade Brasileira de Diabetes, que ele aumenta, né, em cerca de 3% a cada ano. Então, é muito mais comum hoje em dia a gente ouvir falar de crianças com diabetes, né, do tipo 1 do que há um tempo atrás, tá? Então, assim, como eu falei, afeta prioritariamente as crianças aí abaixo dos 5 anos de idade, quando é feito quando é feito o diagnóstico e já se inicia o tratamento, né? Os jovens com menos de 20 anos, existe uma prevalência de 1 a cada 500, né, e uma incidência de 10 a cada 100 mil, né, então a prevalência são os casos novos e a incidência é o controle que já é feito dos casos que já existem. O problema, então, do diabetes é sempre que existe uma condição associada, né, então é uma comorbidade associada, então normalmente uma criança, um estudante com diabetes, ele tem uma tendência a ter, por exemplo, infecção urinária recorrente, né, ou ter algum problema renal já instalado por conta aí, né, do tratamento, por conta da própria condição do diabetes, tá? Então, é importante a gente, enquanto professor, estar ciente, né, de tudo isso que aflige o nosso estudante. A epilepsia também, a gente já ouviu falar, né, de muitos estudantes que apresentam epilepsia, né, então a gente sabe que 1/3 da população sofre de epilepsia, 1,3, não 1/3. E 50% desses casos são crianças, né, então, certamente em algum momento da sua trajetória, né, enquanto professor, ou você já teve algum estudante, ou você já conheceu algum professor que teve alguma criança com epilepsia, né? E a gente sabe que a epilepsia, ela tem um impacto muito grande, tanto no desenvolvimento psíquico, cognitivo, né, dessa criança, até por conta aí da medicação, da sonolência, né, mas também por conta dessas relações, né, dessas interações que a criança vive com as outras crianças, né. Muitas vezes existe um receio dos pais em informarem a escola que o filho tem epilepsia, porque acha que o filho vai sofrer preconceito, né. Então, assim como a deficiência, a gente ouve bastante isso, às vezes as pessoas não querem dizer, né, que a criança tem epilepsia, e acaba, muitas vezes, havendo uma superproteção dessa criança, né, então com medo de que ela tenha algum episódio, né, algum momento, né, de crise convulsiva, se evita até que ela frequente a escola, né, então muitas vezes ela tem uma superproteção, né, então a criança tem esse impacto no desenvolvimento, tanto pela sequela da própria doença, como eu falei, né, por ter o episódio ou pela medicação, né, e pelas privações também que ela acaba vivendo por conta dessa condição, né, às vezes a criança, sei lá, a sala vai para um passeio, né, vai viajar, vai conhecer um lugar, uma fazenda, tal, e a criança que tem epilepsia, ela já é muitas vezes convidada a não ir, né, de medo que aconteça algum episódio, e a gente sabe de toda a dificuldade da escola, a gente não está dizendo aqui que, né, a gente reconhece o quanto que é difícil, que é complexo para a escola, para o professor lidar com uma condição dessa, muitas vezes numa sala numerosa, numa escola sem recursos, sem pessoal para dar um suporte, tá? As otites são muito frequentes, né, todo mundo aqui ou se já não teve uma dor de ouvido, sabe de alguém que teve dor de ouvido, né, então assim, é uma condição muito frequente, né, principalmente de 3 a 8 anos de idade, ela aflige as crianças em termos de 10%, né, nessas crianças dessa faixa etária, e 80% dessas crianças que têm um episódio de otite, tem pelo menos um episódio de otite média secretora, né, que é aquela otite que expurga, né, que a gente fala assim, que sai o pus pelo ouvido, né, então, essa infecção mais severa, mais forte,
ela compromete, muitas vezes, então 50% dessas crianças que têm esse episódio de otite secretora, ela pode ter uma perda auditiva, né, então, muitas vezes a gente não sabe, né, ou então se não leva em consideração, né, da importância de um tratamento mais cuidadoso, né, mais atencioso para essa criança, e até de uma observação adicional, né, depois que ela teve esse episódio, né, aconteceu alguma perda, né, então é importante ficar atento a isso para que sejam evitados, né, as sequelas futuras, inclusive no processo de aprendizagem da fala, né. Então, como eu falei das potenciais consequências, né, a otite, ela pode se tornar uma doença de repetição, né, então, assim, não faz um tratamento adequado, com antibiótico adequado, então, ela não sara de uma vez, então ela fica sempre acontecendo, né, ela pode também ocasionar alterações. Oi, pode falar. Eu acho que o seu som tá dando umas falhas, deu uma paradinha, aí voltou, agora que eu tô vendo. Fiozinho, alguma coisa assim. Vamos ver se agora vai. Tá muito ruim o som? Agora melhorou. É que ele fez uma falha, aí melhorou, aí voltou de novo. Tá bom, eu vou ficar atenta aqui. Tá. Desculpa. Então, como eu falei, né, as potenciais consequências das otites, né, então ela pode se tornar crônica, ela pode causar alterações anatômicas e também funcionais do ouvido, a perda da audição, e também a perda do interesse pelas aulas, né, que às vezes a gente não sabe, mas a criança, ela não está ouvindo, ela teve uma perda, né, na audição, e ela fica um pouco mais dispersa, né, e a gente acha que às vezes é falta de atenção, mas é um problema em sequela aí de uma doença crônica, tá? As amidalites, né, a gente não precisa nem dizer o quanto que isso é comum, né, na infância, e o quanto que ela é incapacitante e atrapalha a vida dessa criança, né, então ela é uma infecção, né, das vias aéreas superiores, é a causa mais comum, né, das visitas ao médico, né, então das consultas médicas, né, e o que mais causa também aí a prescrição de antibióticos, né, então a gente sabe o quanto que a amidalite, ela é um transtorno, ela causa, né, uma fonte de transtorno social e também de perda de aulas, né, então é importante a gente também estar atento a isso, né, para evitar que essas faltas constantes, né, prejudiquem o processo de escolarização do nosso aluno. A doença cardíaca, né, como nós já citamos. Mari. Oi. Então, tem hora que fica bom, tem hora que fica ruim. Eu não sei se é o seu microfone ou se é a internet está falhando. E eu acho que agora foi a internet, hein? Voltou a apresentação. Eu acho que a Mari deve ter caído, gente. Odri. Oi, Mari. Eu tô aqui. Oi? Oi, Odri, será que você pode apresentar? Porque eu acho que a gente está puxando um pouquinho a internet. Tá, posso sim. Você consegue compartilhar a apresentação? Senão eu consigo. Não, eu ia pedir para você compartilhar, porque às vezes, você acha que você consegue? Ah, tudo bem. Consigo. Espera aí que eu vou pegar ela. Eu acho que eu evito puxar um pouco a internet para a apresentação, pode ser. Tá. Espera só um pouquinho que eu já estou abrindo ela aqui no meu computador. Então, vamos lá. Pode ser a internet mesmo, pode ser que não seja só o microfone. Tá. Ai, peraí. Deixa eu lembrar aqui como é que faz. Pronto, agora eu vou aqui compartilhar. Foi a apresentação? Ainda não. Chegou? Não, chegou, tá chegando. Chegou? Aí. Uhum. Deixa eu pôr no slide, então, que você estava... Isso, acho que estava na amidalite. Tá, então vou pôr a apresentação. Aí, foi? Isso, foi. Tá jóia, Mari. Obrigada, Adri. Eu vou continuar, então, dizendo, por favor. Agora eu consigo ver. Se tiver algum problema, me avisem, por favor. E eu perdi a sala, tá, gente? Porque eu não estou compartilhando. Mas eu vou abrir aqui no meu celular também.
Pode seguir, Dri, passa para o próximo, por favor. Tá. Foi, Mari? Isso foi. Então, eu estava falando da doença cardíaca, né? Então, a doença cardíaca, ela pode ser congênita ou ela pode ser adquirida. Ela não é muito frequente na população em geral, mas ela é preocupante porque ela necessita de um diagnóstico bastante precoce, né? Então, a gente tem aí uma incidência, né, de cardiopatias congênitas de 8 a 10 pessoas a cada 1.000, né? Então, assim, acontece, né? Em algum momento a gente também pode ter tido algum estudante. Meu barulho, acho que é o microfone da Adri que está aberto, né? Ai, Maria, é verdade, eu esqueci de... Bom, eu vou ficar quietinha aqui, senão eu vou perder aqui, eu não consegui desligar. Mas vamos ver se... Tá. Pode passar. Então, o câncer, né, ele é raro em crianças e adolescentes até 19 anos, se a gente comparar com o câncer que afeta os adultos, né? A gente tem uma prevalência de 1 a 3%, né, em crianças e adolescentes, sendo a leucemia o câncer mais comum nessa faixa etária, né? Então, representa a leucemia de 25 a 35% de todos os tumores infantis. Então, depois da leucemia, nós temos os linfomas, que também acometem crianças e adolescentes, tumores do sistema nervoso central e os tumores ósseos malignos, tá? Então, essa informação foi encontrada, então, no registro, né, de câncer de base populacional do INCA, né? Então, foi feito um estudo aí em 28 cidades, né, sendo 21 capitais e 7 não capitais no ano de 2010, tá? Pode seguir, Dri, por favor. Tá com um delayzinho, gente. Eu mudei aqui, mas... Não tem problema. Tá. Aí, ele tá então demorando, mas... A doença renal crônica, né, como o IBGE já previa que acontecia, né, então, assim, ela tem uma incidência anual de 5 e 15 pacientes por milhão de população infantil. Então, ele é mais raro na população infantil, mas acontece, tá? Então, assim, a prevalência é de 22 e 62 pacientes por 1.000. A informação que a gente tem do censo, né, da Sociedade Brasileira de Nefrologia, do ano de 2005, é que o número de pacientes menores de 15 anos em diálise foi de 518 crianças, né, estando 302 delas em hemodiálise, que é um tipo, né, do tratamento, 68 em diálise peritoneal, ambulatorial contínua, e 148 em diálise peritoneal intermitente, né? Então, assim, a doença renal crônica, ela apresenta uma variação bastante grande com relação ao tipo de tratamento, né? E isso vai interferir na forma, né, e na frequência do nosso estudante, tá certo? Então, em algum momento, ele pode se afastar muito tempo por conta do tratamento, ou, dependendo da condição dele, não vai ter que se afastar tanto, mas vai ter aí um prejuízo em todo o seu processo, tá? Agora, a gente vai trazer um pouquinho sobre a legislação, né, que eu acho que é importante a gente, enquanto professor, ter bastante, assim, claro, né, sobre como é que está sendo abordada essa questão, né, na legislação. Então, a questão do estudante com deficiência e a questão do estudante com doença crônica. É importante a gente ter bastante clareza com relação a isso. Então, a gente tem um decreto de 69, foi a primeira vez, né, que apareceu uma preocupação com relação às pessoas com doenças crônicas, né, na verdade era um termo utilizado, era portadores de afecções, né, era um termo comum. Então, esse decreto 1044, então trouxe pela primeira vez uma preocupação, né, que os alunos de qualquer nível de ensino que tivesse uma afecção congênita ou adquirida, ou ainda infecções, traumatismos, ou outras condições mórbidas, né, que determinasse aí um distúrbio agudo, como a hemofilia, asmas, as pericardites, as afecções osteoarticulares, né, que necessitassem aí de correções ortopédicas. Então, chama a atenção, né, para esse estudante,
né, lá em 69. Então, a gente traz esse decreto como uma importante referência, pensando nesse estudante pela primeira vez, tá? Embora a gente vai ver que no decorrer do tempo, nem sempre isso aparece de uma forma tão evidente, parece que o nosso estudante com doença crônica, ele fica meio que invisível, né? Ele perpassa, sim, ele fica meio que nas entrelinhas da legislação, tá? Então, quando a gente vai falar sobre a Constituição, né, que é a nossa Carta Magna, a nossa lei maior, se a gente, então, considerar o artigo 205, a educação é direito de todos, né, e se a gente pensar direito de todos, então são todos, né, independente aí da condição, independente se é doença crônica, independente se tem deficiência, né, direito de todos. E ela é obrigatória, né, dos 4 aos 17 anos, assegurada, inclusive, a sua oferta para quem não teve condição, acesso a ela na sua idade própria. Então, essa foi uma alteração recente, né, de 2009, que amplia aí o nosso público, né, como uma educação obrigatória, que até então o obrigatório não era de 4 a 17 anos, tá? E também na Constituição está previsto, então, o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, existe na nossa lei maior, né, na Constituição, a previsão do atendimento educacional especializado, né, o termo não é mais esse que a gente utiliza, né, portador de deficiência, mas é ainda como está na Constituição, tá? Então, a gente vê aí um olhar mais, né, um enfoque aí para a pessoa com deficiência, embora, né, como eu falei, no artigo anterior esteja falando educação, direito de todos. Quando a gente, então, pega essa lei, né, a 7.853, de 89, então ela vai falar sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, a gente tem aí um artigo, né, o artigo 2º, inciso 1º, a linha D, então vai tratar sobre a obrigatoriedade de programas de educação especial em unidades hospitalares. Então, é o primeiro momento em que a gente vê um olhar preocupado com as crianças numa condição de internação hospitalar, né? Só que aí a gente tem um paradoxo, né? Um paradoxo, porque diz assim, né? É obrigatória a oferta de programa de educação especial a nível pré-escolar em unidades hospitalares e congêneres, né? Nas quais estejam internados por prazo igual ou superior a 1 ano, educando os portadores de deficiência. Então, assim, primeiro porque restringe o público, né? Então diz, vai ter direito a um programa de educação especial os estudantes portadores de deficiência. Só que eles teriam que estar internados em prazo igual ou superior a 1 ano. E os nossos estudantes que ficam 15 dias, que ficam 1 mês, que ficam 3 meses, que ficam 4 meses, né? E hoje em dia, né, assim, a gente fala que quanto menos tempo ficar no hospital, muito melhor, né? Até porque existe toda uma pesquisa, né, todo um desenvolvimento da ciência para que ele fique muito menos tempo no hospital, né, esse estudante. Então, essa lei restringia também a oferta de serviço, né? Então, muitos dos nossos estudantes, se a gente for considerar esse decreto, não teriam esse tipo de serviço, não teriam essa oferta aí de um programa especial, né? Pode seguir. Então, quando a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, um estatuto aí que é a nossa também referência, né, com relação aos direitos da criança e do adolescente, a gente tem no artigo 11 que o SUS deve prover, então, ações e serviços na promoção, proteção e recuperação da saúde, né, da nossa criança e do nosso adolescente. E no parágrafo 1º, a criança e o adolescente com deficiência, eles devem ser atendidos em suas necessidades gerais de saúde e específicas, né, tanto de habilitação quanto de reabilitação. Então, tem uma preocupação aí, né, um olhar mais atento para a criança com deficiência, o que é muito importante, muito válido até hoje. No parágrafo 2º, a gente tem, então, que o poder público deve fornecer gratuitamente medicamentos,
órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas, então, ao tratamento, habilitação e reabilitação para crianças e adolescentes. Então, também tem um destaque aí, né, da importância de prover, né, todos os serviços na promoção da saúde, proteção e recuperação da saúde das crianças e adolescentes. Pode seguir, Dri. E aí, então, deixa eu tomar uma aguinha. Quando a gente chega na resolução número 4, na resolução número 41, né, que é a resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, é uma resolução de 95, né, do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. A gente tem um destaque, né, que a gente não pode nunca esquecer, né, então, é direito, né, da criança e do adolescente desfrutar de alguma forma de recreação, programas de educação para a saúde, acompanhamento do currículo escolar durante a sua permanência no hospital, né? Então, aqui a gente está vendo uma preocupação maior sobre o atendimento enquanto o estudante ou adolescente estiver internado, né? Estiver em algum momento de tratamento de saúde que não seja, né? Que impossibilite ele de frequentar a escola, né? E o direito 19, né, que diz que é direito a ter os seus direitos constitucionais e os contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente respeitados, tanto pelos hospitais, de uma forma integral, né, então, há um reforço aí sobre o que já estava preconizado no ECA, né, e um destaque sobre o atendimento em um momento aí de internação. A LDB, né, de 96, com os ajustes, né, com as suas alterações que foram acontecendo ao longo do tempo, também, então, faz essa retomada, né, da importância do direito à educação, né, é uma educação básica obrigatória, gratuita, né, dos 4 aos 17 anos, como eu falei, né, que foi essa alteração que a gente teve em 2013, né, que não abarcava as crianças de 4 anos e também não abarcava os estudantes do ensino médio. E a gente teve, em 2018, a inserção dessa letrinha A no artigo 4º, né, então, o artigo 4º tinha uma redação e foi acrescida essa letra A, colocando, então, né, que é assegurado o atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica, internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. Então, a gente vê isso como um avanço muito grande por estar na lei referente à educação, né, então a gente comemorou isso de uma forma bastante significativa, né, por estar na lei da educação, a obrigatoriedade de oferta de serviço, né, de aula para o estudante, se ele estiver em internação. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê, assim, com um pouco de fragilidade esse texto, né, porque, assim, por tempo prolongado, o que seria um tempo prolongado? Não está definido isso, né, então, assim, a gente pode correr o risco de excluir, né, uma criança que fique 15 dias, 20 dias em internação, por entender que não é um tempo prolongado, né. E também a gente sente que deixou, né, a cargo de cada poder público, então de cada esfera administrativa, sistematizar essa oferta, né, então fica assim de uma forma muito divergente, né, você fala assim, cada estado vai interpretar de uma forma, cada município vai organizar o serviço de uma forma, né, então a gente sente que fica uma fragilidade, né, embora esteja num documento legal, numa lei importante, mas ainda faltam diretrizes, né, normativas para organizar essa oferta. Estamos finalizando já essa parte legal, tá, gente? Eu sei que é um pouquinho mais chata, mas é importante vocês terem todo esse arcabouço legal, se em algum momento vocês precisarem recorrer, né, em qual lei que vocês vão se respaldar para ter um argumento, para orientar a família, inclusive, muitas vezes, né, que acontece na escola, da criança estar internada e você não sabe que ela tem um direito, né, a receber o atendimento pedagógico em uma sala de hospital, uma classe hospitalar, ou então um atendimento domiciliar, né.
Então, quando a gente chega aí na resolução número 2, né, a resolução de 2001, que estabelece diretrizes nacional para a educação especial na educação básica, né, então ela prevê que a educação especial é uma modalidade, né, então que vai assegurar tantos os recursos, os serviços, né, para apoiar, complementar, suplementar, né, o processo de escolarização, e também, em alguns casos, substituir o serviço educacional comum aos educandos que apresentam necessidades educacionais especiais na educação básica. Então, assim, o que seriam essas necessidades educacionais especiais, né? A gente precisa ter um olhar realmente mais cuidadoso, porque se é um aluno que necessita, né, de uma atenção especial por conta da sua condição, seja de deficiência, seja de doença crônica, então a educação especial, ela precisa ofertar o seu serviço, né, ela precisa aí pensar em estratégias, recursos, né, e fazer aí a complementação, a suplementação desse serviço. E aí, no artigo 13 dessa resolução, também, então, tem o destaque, né, da oferta do AE para os alunos impossibilitados de frequentar a escola em razão da internação hospitalar, né. Então, o AE está previsto para esse estudante, né, de acordo com essa resolução, para o aluno que está em internação hospitalar, em atendimento ambulatorial ou permanência prolongada em domicílio, né. Então, assim, o estudante que muitas vezes precisa ficar 3 meses afastado da escola, mas em casa, né, ele não está no hospital, mas em decorrência aí de uma condição de doença crônica, né, ou algum acidente, por exemplo, ele tem o direito ao AE, né, e muitas vezes a gente sabe que isso não acontece, né, existe uma dificuldade aí na dinâmica, né, das escolas, das secretarias, em sistematizar essa oferta de serviço, tá? E aí, no artigo 13, também, no parágrafo 1º, a gente tem, então, as classes hospitalares e o atendimento em ambiente domiciliar como uma continuidade do processo, né? Não dá para a gente pensar que o estudante, por conta da condição de saúde dele, ele vai ter interrompido o seu processo de escolarização. Então, é uma forma de garantir, né? A classe hospitalar e o atendimento domiciliar é uma forma de garantir que aconteça essa continuidade do processo. E também uma forma de garantir que melhore, que seja mais, assim, tranquilo o retorno, né? Aí a reintegração desse estudante na sua escola de origem quando ele retornar, tá certo? E aí, então, nós temos a Política Nacional de Educação Especial, né, na perspectiva da educação inclusiva, que é a perspectiva que ainda está em vigor, né, essa política que ainda está em vigor de 2008, a gente teve aí uma proposta em 2020, mas até o momento a gente ainda não teve a publicação de uma nova política, né. Então, essa política prevê que é público-alvo, né, da educação especial. Quem que é o público-alvo? Ela define, né, então, os estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades de superdotação, né, e aí com deficiência se entende, né, que são os impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, e também os transtornos funcionais específicos, né, então está previsto aí a dislexia, descalculia e transtorno de atenção e hiperatividade. E aí a atuação no AEE, no atendimento educacional especializado, ele deve acontecer de uma forma muito interativa, interdisciplinar, né, então, assim, o professor, ele vai atuar tanto na sala comum do ensino regular, né, em colaboração com o professor de sala regular, mas ele também vai atuar nas salas de recursos, ele também pode atuar no centro de educação, né, no centro de atendimento educacional especializado, ele pode atuar nos núcleos de acessibilidade, né, que a gente tem aí nas instituições de ensino superior, e também nas classes hospitalares, né, então, e nos ambientes domiciliares. Então, a política aí prevê como um campo de atuação, né, específico da educação especial, atuação, então, nas classes hospitalares e nos ambientes domiciliares, né, pensando aí na oferta do atendimento de educação especial. Então, finalizando, já estamos quase terminando, tá? A resolução número 4, né, de 2019, que ela estabelece as diretrizes operacionais do AEE, novamente, então, ela retoma, né, quem é o público, né, com deficiência,
né? Quem que é o aluno com deficiência? Aquele que tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, intelectual, mental ou sensorial. Os alunos com TGD, né? E também os alunos com altas habilidades de superdotação. E também prevê, né, no artigo 6º, a oferta do AEE em atendimento hospitalar ou domiciliar. Então, reforça aí o que já estava previsto na resolução número 2. Agora eu vou passar a palavra então para a professora Adriana, que vai dar continuidade aí à discussão da nossa apresentação, tá? Obrigada, Mari. Vocês estão me ouvindo? Mari? Estamos sim, Adri. Então, tá bom. Agora, né, assim, eu acho que foi importante fazer toda essa retrospectiva, né, até para a gente entender um pouco o que é, né, quem é essa criança quando a gente fala da doença crônica, né, e do estudante com deficiência, com comorbidade. Eu acho que a Mari, né, trouxe uns dados muito relevantes, apesar de muitos não estar, né, não tem uma atualização, porque a gente sabe que o quanto está sendo difícil, né, a questão das pesquisas em larga escala, o trabalho do IBGE, que é tão importante, né, para se fazer política pública. Mas o quanto é relevante, então, a gente saber que esses alunos, né, eles estão na escola, e o que a gente, né, na escola pode fazer por eles. E saber das leis garante um respaldo, né, para a escola, para buscar e realmente garantir o direito dessa criança, né, à continuidade, ao processo de escolarização. Então, aqui a gente vai mostrar algumas possibilidades de serviço, né, e de atuação. Então, ainda, né, então, quando a gente falou, né, da resolução, né, do Conselho Nacional de Educação, o 2, né, que é as diretrizes, então, ele fala lá no artigo 8º, que os professores, né, eles podem atuar, então, os professores das classes comuns e da educação especial, né, esse da classe comum é o professor capacitado, e o professor da educação especial, o professor especializado, né? E garantindo, então, serviços de apoio pedagógico especializado, que é realizado, né? Deve ser realizado nas classes comuns, principalmente, né? Mediante uma ação colaborativa entre o professor especializado em educação especial, né? Com o professor da classe comum, bem como também, né? A atuação de professores intérpretes nas linguagens e códigos aplicáveis, e a atuação de professores e outros profissionais itinerantes intra- e interinstitucionalmente. Então, olha só, né? Já lá em 2001 existe, né, uma previsão de serviço que aconteça essa colaboração, né, entre o professor da classe comum e o professor da educação especial, e quando a gente está nesse modelo, a gente vai pensar em todos os alunos daquela classe, né? É lógico que vai olhar para as especificidades, né, do aluno com deficiência, do aluno que precisa do professor intérprete por conta, né, da questão da surdez, ou outros profissionais que podem integrar, né, no caso, por exemplo, uma criança com paralisia cerebral que precisa de uma adaptação de mobiliário, e aí a gente precisa ter profissionais, né? Por isso que fala interinstitucionalmente, né? Então, profissionais que vêm de um setor de saúde para nos auxiliar. E aí a gente, né? Se a gente tem uma criança com doença crônica, aquela criança, por exemplo, que falta muito, né? Por conta de estar adoecida, às vezes ela fica hospitalizada por um período curto, mas ela não retorna na escola, né, imediatamente após a alta hospitalar, né, porque tem um período de recuperação. Então, assim, como que, de forma colaborativa, esse professor da educação especial e da classe comum pode pensar em alternativas, né, de adaptação, por exemplo, né, das atividades quando esse aluno retorna para a escola, né, quando ele fica nessa intermitência de ter muitas faltas e retorna para a escola, né. Então, o que fazer, qual um plano, né,
que pode ser pensado junto, né, os professores pensando junto num plano para essa criança. Ainda, né, no artigo 8º, ele fala, né, no item 5º, ele fala dos serviços de apoio pedagógico, então, especializado também, né, além do trabalho colaborativo, em salas de recurso. O professor especializado em educação especial, fazendo complementação, suplementação curricular, com procedimentos, equipamentos e materiais específicos, né? Então, o que a gente, às vezes, percebe é que, às vezes, a criança, né, que tem uma deficiência com comorbidade, ele é atendido nessa sala de recurso, né, por conta de um laudo que comprova, então, o aluno que tem uma deficiência, e aí ele consegue, né, o atendimento via sala de recurso. Mas quando você tem um aluno com uma doença crônica, ele não vai ser atendido na sala de recurso, até porque, muitas vezes, se existe um trabalho, né, forte de colaboração na classe comum, é possível sanar, então, essas dificuldades que pode acontecer decorrente, né, das faltas frequentes desse aluno. E outros serviços que a gente vai mostrar aqui também, né? Um deles, né, que é a questão da classe hospitalar, e o outro do atendimento pedagógico domiciliar, né? Então, quando a gente tem sabe, né, que essa escola sabe que a gente tem um aluno que tem uma condição, né, de uma doença crônica, por exemplo, a gente sabe que ele vai ficar um período, às vezes, afastado da escola, né? Às vezes, esse período pode durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, né? E aí ele retorna. Então, o quanto é importante a gente saber se, neste momento em que o aluno, né, ele mantém o vínculo ou não com a escola, com essa escola, ou ele, né, se ele vai ser hospitalizado numa outra cidade, que isso é muito comum, né? Então, ele é hospitalizado numa outra cidade, e aí ele leva a sua matrícula numa escola mais próxima da onde ele vai realizar o tratamento, né? Então, mas a importância da escola, né, saber deste aluno, e o professor, né, lá da classe hospitalar, buscar alternativas de mediação com a escola de origem desse aluno, né? Então, por isso da importância de vocês conhecerem e saberem do serviço, né? E se de repente o aluno, né, que é lá da escola de vocês, tem uma doença crônica, fica muito hospitalizado, e esse hospital não tem uma classe hospitalar, a importância da escola também acionar, né, as diretorias de ensino, para buscar junto ao hospital essa parceria para ter uma classe hospitalar nesse espaço, né? Então, quem é o alunado da classe hospitalar ou do atendimento pedagógico domiciliar, né? Então, são educandos cuja essa condição clínica ou um cuidado em saúde interfere, então, na permanência escolar e impede a frequência escolar, que pode ser temporária ou permanente, né? Então, essa coisa dele, ou muito intermitente, né? Então, ele se afasta, ele fica, às vezes, 1 semana, porque ele está em tratamento, aí ele volta, fica 2, 3 dias, aí ele falta, mas não sei quanto tempo. Então, essa coisa de ir e vir, né, dessa forma temporária ou permanente. Então, ele vai ficar por um período afastado de 3, 4 meses, porque ele está em tratamento e, de repente, é um tratamento que a imunidade vai cair muito, né, e tem uma recomendação médica dele ficar afastado, né, afastado fisicamente da escola, e eu acho que isso nós estamos vivendo muito por conta da pandemia, né. E aí, o que a escola, né, pode oferecer junto a esse aluno, né, de continuidade nesse processo de escolarização, e se tem um professor na classe hospitalar, um professor no hospital, o quanto essa mediação vai acontecer, né, o quanto essa colaboração entre o professor da classe comum e o professor da classe hospitalar devem, né, interagir para proporcionar para essa criança essa continuidade do seu processo de escolarização, mesmo estando impedido de estar presencialmente na escola, né? Então, por isso que a classe hospitalar é um atendimento pedagógico educacional. Gente, eu tô falando muito rápido por causa das intérpretes, eu me empolgo, né? Mas eu vou tentar falar mais devagar, tá bom? Então, o que ocorre em ambientes de tratamento de saúde, né? Então, ou internação,
ou atendimento em hospital dia e hospital semana, ou em serviços de atenção integral à saúde mental. Então, você vê que vai desde daquele setor de enfermaria onde a criança fica internada, né? Os hospitais dia, hospital semana, que tem muito a ver com os serviços de atenção integral, né? E o atendimento pedagógico domiciliar, que aí a gente identifica, né? Além da residência da criança, do aluno, do estudante, as casas de passagem, as casas de apoio, as casas lar, né? Ou outras estruturas de apoio da sociedade. Né? Então, além da residência, o que a gente tem também, né? É que o aluno, ele, né, para um tratamento, por exemplo, muito especializado, ele procura, né, sai, às vezes mora no interior do estado, ele procura a capital, porque é o único lugar, né, a família, né, encaminhada, então, para um atendimento mais especializado, e aí ele vai ficar nessa casa de apoio enquanto vai acontecer o tratamento. Então, é importante também, né, ter um professor nesse espaço para dar essa continuidade no atendimento, na escolarização, né, no processo de escolarização desse aluno. Bom, eu falei um pouquinho antes, né, então, lá na resolução 2, que já indica um pouquinho essa coisa da colaboração. Então, como um dos possíveis modelos, né, pensando em beneficiar essa classe como um todo, a gente identifica o coensino, o ensino colaborativo, como uma das possibilidades, né, aonde é importante, né, que um planejamento aconteça, né. Então, nesse caso, a gente pode pensar no professor da classe comum, o professor da classe hospitalar, né, o professor da educação especial, né, lá da escola, pensando num planejamento em conjunto para beneficiar todos os alunos daquela classe, né, horários pré-estabelecidos, né, então o que a gente identifica, né, uso de e-mail, a disponibilização de planos de aula, né, a informação, né, informar o que vai acontecer na próxima atividade programada, usar o tempo de realização de atividades para alunos, para comunicações rápidas, né? Então, quando a gente pensa nessa colaboração entre os professores, são algumas ações que podem acontecer entre esses professores para dar conta desse aluno que às vezes está afastado da escola ou, né, que ele quebra o processo por conta das frequentes faltas que ele tem, né? Então, a gente tem várias ações que podem ser feitas colaborativamente entre esses professores, tá? Que tem pontuando algumas delas, né? Então, a gente tem, né, esse professor especialista, onde ele vai, né, planejar os objetivos individuais desse aluno, prescrever algumas adaptações necessárias, né, discutir as orientações com o professor da classe regular e avaliar o processo individual do aluno, né? Então, imagine esse aluno que, se ele não tem essa continuidade por conta das faltas frequentes, recorrentes, ou por conta desse afastamento, então, o professor especialista vai ter um planejamento, fazer, né, um planejamento individual para esse aluno, pensando em todos os objetivos e metas a ser alcançados, né, no currículo com esse aluno. E o professor da sala regular, né, qual o papel desse professor? Então, é planejar atividades e aulas, incorporar as adaptações dentro dos conteúdos, das unidades do currículo escolar, discutindo essas orientações e avaliar o progresso acadêmico das turmas de alunos, né? Então, a gente tenta agregar, né, nessa colaboração, uma vez entendendo que o professor especialista e o professor da sala regular, eles estão no mesmo patamar, né, e eles têm objetivos mútuos a seguir, né, e a alcançar em relação ao processo de ensino-aprendizagem para todos os alunos, né, seja o aluno com deficiência, seja o aluno
né, sem nenhum comprometimento, seja aquele aluno com uma doença crônica, né, buscando, então, a maior, alcançar, né, dentro da maior variabilidade, né, de alunos dentro da sala de aula, alcançar um sucesso em relação à escolarização de todos os alunos, tá? Aqui tem algumas referências, né, que a gente trouxe na apresentação, e aí depois também, né, se a gente pode deixar essa apresentação lá para vocês, no curso, né, no AVA, lá do curso, do AlfaDef. Então, tá aqui os nossos e-mails, o meu e-mail e o e-mail da Mari, né, para quem tiver mais interesse, conhecer um pouquinho mais, né, sobre o serviço, sobre as classes hospitalares, sobre a questão da escolarização desse aluno, né, com doença crônica. E a gente tem esse tempinho agora, né, para a gente tirar dúvidas, para a gente socializar um pouco o nosso, o conteúdo, para a gente trocar experiências. Então, deixa eu voltar aqui, vou parar a minha apresentação. Pronto. Acho que parou, né? Agora a Mari volta para cá. E a gente vai para agora fazer um bate-papo. Oi, apareci de novo. Oi, Ná. Gente, muito obrigado, muito bom. Muitos elogios à apresentação de vocês. Depois vocês vão ter acesso, né, ao chat, eu acho que fica gravado. Muito bom. Muitos elogios, principalmente por questões que, como o Adri falou no começo, né, são um pouco lembradas, às vezes, essa questão que a gente estuda, né? Mas muitos elogios. Eu separei algumas perguntas que eu consegui identificar. Eu vou passar para vocês. Se entrarem novas perguntas, eu vou tentar recuperar aqui, tá? Mas vou para só Clarissa, acho que eles estão perguntando aqui a questão da lista de presença. Se você puder disponibilizar para eles se cadastrarem. Obrigado, Tainá e Eloá também pelo acompanhamento aí. A gente fala muito e fala rápido e usa umas palavrinhas que não deve ser fácil, né, gente, de sinalizar. A primeira pergunta da Andréia, talvez tenham perguntas aqui que vocês já tenham falado ao longo da apresentação, gente, mas como foram postas lá, talvez sejam perguntas que vale a pena retomar, tá? Mesmo que já tenha sido mencionado. Então, a Andréia pergunta assim, como se dá essa oferta de atendimento domiciliar na rede pública? O professor vai até a casa do aluno? Então, aí, assim, cada rede é o que a Mari falou, né? Cada rede se organiza para os serviços, né? Então, a gente entende que o atendimento pedagógico domiciliar é um serviço de apoio, né? Principalmente quando esse aluno está impedido de ir à escola, o que é muito diferente do homeschooling, tá, gente? A questão do atendimento pedagógico domiciliar é quando a criança está impedida de ir para a escola fisicamente por conta de um processo de adoecimento, né? Por conta de uma doença, ele está impedido de frequentar fisicamente. Isso não significa que ele não precisa ter matrícula na escola regular. Ele até tem uma matrícula na escola regular, né? Porque todas as suas atividades realizadas em domicílio são validadas, né? Para que ele possa progredir e seguir o seu percurso escolar, né? A sua trajetória acadêmica. Então, o ideal é que as redes se organizem para ter professores que atendam em domicílio ou em casas de apoio, porque também, né, se a gente pensar, né, nas casas de apoio, onde tem lugares, né, de atendimentos específicos, por exemplo, em casas de apoio para crianças
cardiopatas, né, que vão fazer cirurgias cardíacas, e aí tem a casa de apoio. As que a gente mais conhece são as casas de apoio para pessoas com câncer, né? Então, porque vai para um centro, né, onde tem um tratamento específico e passa por, às vezes eles ficam lá 2 anos, né, na casa de apoio. Então, é importante, assim, que cada rede se organize para ter o professor, né, para o atendimento. Os alunos elegíveis para esse atendimento, né? Então, por que existe o impedimento de ir para a escola? Né? Por conta da doença crônica, que tipo de doença? Uma deficiência com comorbidade? Porque a gente sabe que muitos alunos com deficiência e comorbidades, eles não vão para a escola e nem para a instituição. Eles ficam em casa sem atendimento. Então, o quanto é importante, se a gente está falando que a educação é um direito de todos, é um direito também desse aluno, né? E aí a escola tem que se adentrar à casa dele, né, onde ele estiver. Então, os municípios precisam se organizar quando tem uma criança nessa condição. Se eu tenho uma criança nessa condição, né, que esse serviço seja disponibilizado, né? Que tenha uma professora que faça esse trabalho domiciliar. Obrigado, Dri. Excelente você diferenciar isso do que é o homeschooling, né? É muito diferente. A gente está falando... Fala, Mari, pode falar. Não, que é importante sinalizar que muitas vezes pode ser que não seja o mesmo professor daquela escola em que ele está matriculado, né? Então, às vezes acontece daquele professor já ter uma jornada completa, né, de X carga horária, vamos supor, de 40 horas semanais. Então, às vezes acontece de não dar conta de ser esse mesmo professor da escola. Então, é importante que as secretarias, as diretorias de ensino se organizem para que seja ofertado, né, independente aí da condição do professor daquela escola, né? Não é porque aquele professor não pode atender que a criança vai ficar sem um atendimento, né? Perfeito, Mário. Próxima pergunta, a Elaine pergunta se aluno com dislexia, aluna, enfim, com dislexia é público do AE. Então, se você for lá na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva, né, da Educação Inclusiva 2008, ele fala quem é o público, né, alunos com deficiência, altas habilidades e o TGD, né, e aí ele fala assim, caso exista, né, a associação em relação aos distúrbios funcionais, e aí entra dislexia, eles podem ser atendidos. O que não fica claro é se é o aluno com deficiência que também é associado aos distúrbios funcionais, tá? Então, aí ele é elegível para o AEE. Eu estou meio lento aqui, que eu estou tentando fazer aqui e recuperando as perguntas, gente. Desculpa aí a minha lerdeza. Chega a essa certa idade, fica tudo difícil. Só lembrando, gente, a Clarissa, ela está com acessibilidade, EAD, ela acabou de postar lá no chat para quem, o link para o formulário, para quem quiser certificado depois, preencham lá, e aí a gente vai, conforme o tempo for possível, a gente vai enviando certificados para vocês, tá? A gente que eu falo é porque eu sou muito falso, né? Que quem faz mesmo é a Mariana e a Clarissa, tá bom? Então, agradecimentos imensos a elas. Outra pergunta aqui, gente. De acordo com a lei, quem é o profissional responsável pelo AEE, hospitalar e domiciliar, uma vez que, pelas atribuições do professor, não cabe o atendimento educacional fora da escola? É assim, ó. Na verdade, tem vários modelos, tá? Dependendo do estado, dependendo da organização, né, de cada estado. Então, tem vários modelos. Tem hospitais, por exemplo, que são hospitais só pediátricos. E aí você tem professores que são da rede estadual e da rede municipal. Os professores da rede municipal vão atender crianças, então, de 4, né, anos, que é a questão da obrigatoriedade, de acordo com a LDB, até o ciclo 1, né, fundamental ciclo 1, e os professores da rede estadual vai atender os alunos ciclo 2, ensino médio.
E tem hospitais que eles se organizam, que tem dentro do hospital um setor de educação. Esses professores, a importância assim, deles terem um vínculo com as secretarias de educação e que eles atuam dentro do hospital, mas o vínculo é com a educação, seja municipal ou seja estadual, tá? Se vocês, né, tem vários exemplos de hospitais, né? Então, por exemplo, o Pequeno Príncipe, que é um hospital de Curitiba, é uma referência, e lá eles têm um setor de educação e cultura. Lá você tem professores, por exemplo, de ciências, professor de línguas, professor da área, né, de exatas, e aí eles vão atender esses alunos, por exemplo, são professores do Estado e são que vão atender alunos do Fundamental 2 e ensino médio, tá? Agora, você também tem outras configurações, né? Por exemplo, de ter hospitais onde tem, às vezes, um único professor de classe hospitalar. Normalmente, esse professor, existe um acordo de cooperação entre a Secretaria de Educação e o hospital, e por meio desse acordo de cooperação, então, o professor, ele é cedido, não é cedido, ele é de uma escola, ele atribui classe dentro de uma escola ou na Secretaria de Educação, e ele vai atuar dentro do hospital, tá? Então, é possível, sim, né, essa questão do professor atuar além dos muros da escola, tá? E isso existe e tem aí em praticamente todos os estados. Tem uma pergunta que eu vou tentar, acho que emendar com essa, Dri, que a gente tem essa ideia de que o professor do AE, ele só atua com colaboração do professor regente, né? Como é que, é uma pergunta posta aqui, no caso do atendimento domiciliar, é o professor do AE que vai até lá sem supervisão ou sem coparticipação do professor regente? Isso é possível? Isso se dá? E acho que você entendeu a pergunta, né? O que a gente sempre fala é assim, ó, o aluno ele tem que estar com uma matrícula numa escola regular. Ele tem uma matrícula numa escola regular, né? E aí, assim, o ideal é que esse professor, seja ele da classe hospitalar ou seja ele do domiciliar, ele tenha esse contato com essa escola de origem onde o aluno tem matrícula. A gente sabe que em alguns casos esse aluno que está no domicílio não tem matrícula em nenhuma escola. Então, por que ele não tem? E aí tem que ser toda, né, a investigação do porquê que ele não tem matrícula. É possível ter a matrícula, né, e ter o atendimento domiciliar. Então, essa condição da colaboração do professor regente vai depender muito de cada caso, né? Eu fui professora de classe hospitalar numa época que a gente não tinha WhatsApp, por exemplo, né? Malemar a gente tinha e-mail. Eu fui professora de 98 a 2004. Então, a gente usava muito o telefone, porque eu tinha alunos, por exemplo, que era de outra cidade, e a matrícula dele era lá da outra cidade, e ele passava um período, por exemplo, ele ficava em tratamento, né, por conta do câncer, e ele ia toda semana no Hemocentro, e tinha semanas que ele fazia internação, e eu atendia ele no Hemocentro e na enfermaria. E aí, esse contato com a escola de origem era via telefone, porque não tinha como, né? Então, eu fazia o contato, o telefone, e no final, que eu mandava relatório, as atividades para a mãe levar para a escola, né? Hoje, com a questão do WhatsApp, internet, as webs, isso fica muito mais fácil o contato, né? Antes a gente tinha um pouco mais de dificuldade. Então, hoje os contatos, eles são muito mais, né, vamos dizer assim, mais rápidos, mais dinâmicos do que a gente tinha antigamente, né? Um alcance maior, né, Dri? É mais fácil chegar em determinados lugares do que era antigamente, né? Com certeza. Não que a gente esteja num país em que todos têm acesso à internet e aos celulares, mas certamente a abrangência é maior e mais facilitada. Pelo menos assim, com a escola, né? O contato com a escola é mais fácil. A gente sabe que algumas regiões são realmente mais difíceis, né? Mas hoje é mais possível, né? Mari, talvez a Adri já tenha respondido, mas a Ana Paula pergunta
qual que é o documento que tem a informação de que a dislexia, ou pessoas com dislexia, né, estudantes com dislexia, fazem parte do público da educação especial? Acho que eles falaram o documento já, né? Nós apresentamos a política, né? A Política Nacional de 2008. A Política Nacional prevê, embora a resolução, né, de 2009, né, que também vai retomar o público, ela não deixa explícito isso, ela só define público com deficiência, né, física, sensorial, intelectual, os transtornos, né, e altas habilidades de superdotação. Então, a resolução de 2009 deixa explícito, ela fecha um pouco mais esse público, né, mas a política de 2008, que é a política... O nome comprido da política, né? Até esqueci agora. É de 2008, é a Política Nacional, na perspectiva da educação inclusiva, né? Deixa eu ver. Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Isso, de 2008. Lá no documento, se vocês conseguem baixar facinho, tá? Coloquem aí, Política Nacional de Educação Especial 2008, vocês já vão conseguir. Então, lá ele fala, né, alunos com deficiência, né, de natureza física, mental, intelectual, social, de longo prazo, fala do TGD, fala das altas habilidades, né, e aí ele fala assim, no finalzinho, ele fala assim, dentre os transtornos funcionais específicos estão dislexia, desortografia, disgrafia, descalculia, transtorno da atenção, hiperatividade, entre outros, né. Então, ele coloca esse dentre os transtornos funcionais. O que não fica muito específico é se a questão das deficiências, do TGD, altas habilidades, associada aos transtornos funcionais, tá? Mas se vocês forem lá na política, está escrito isso lá, tá bom? Perfeito, gente. A Ana Paula faz um comentário que eu achei bem interessante, Dri e Mari, para a gente pensar. Ela faz uma afirmação, né? Ela diz: creio que com as aulas remotas, daqui para frente o atendimento domiciliar e hospitalar será facilitado. Isso não foi uma pergunta, tá? Mas eu achei interessante esse comentário, da gente discutir um pouquinho isso. Eu acho que, assim, a gente está vivendo na pele, né, os nossos alunos, as nossas famílias, de uma certa forma, estão vivendo o que muitos já viviam por conta de ter uma criança com uma doença crônica e de estar impedido de ir para a escola, né? Então, eu acho que essa questão, né, que nós estamos vivenciando hoje, meio que coletivamente, muitos, por conta da condição da doença, né, e por conta do impedimento de ir para a escola, já vivenciavam. Então, o que a gente acredita é que, com a questão da pandemia, o uso das tecnologias, ele ficou mais recorrente, foi uma necessidade, assim, quase que instantânea, meio o professor teve que se auto, né, e a busca aí da formação para conseguir usar aí as tecnologias para a aproximação, né, via virtual, junto ao aluno que estava lá na casa e tem que continuar o seu processo de escolarização. Então, talvez essa possibilidade, né, de uso da tecnologia e talvez assim, e aí é uma crítica, né, as escolas, o nosso setor, né, os gestores, né, as secretarias, né, a questão da verba pública, ela tem que ser investida na questão da tecnologia dentro das escolas, porque o que a gente tem visto é que o professor está usando as suas ferramentas, o seu celular, o seu computador, né? E aí, quando acabar tudo, às vezes vai voltar lá para a escola e aí a tecnologia vai morrer, né? E a gente não quer que aconteça isso. Então, o ideal é que, né, por meio aí, né, de tudo que nós estamos vivendo, é que o domínio, então, né, de usar as tecnologias educacionais, elas perpetuem, né, que o professor continue utilizando, e principalmente nessa condição onde o aluno não vai para a escola por uma condição de saúde. E aí ele vai estar um pouco mais, vamos dizer assim,
capacitado, formado aí, né, para usar essas tecnologias em prol desse aluno com uma doença crônica e que fica afastado da escola, né? É isso que a gente espera, na verdade. Mas precisa de investimento público, gente. Porque tem professor que, assim, a gente tem relatos de professor que, assim, tá usando o seu computador, o celular tá pifando de tantos grupos, tanto, né, mensagem, não sei o que, o celular pifa, né? Então, a gente esperava um pouco mais de recurso público, investimento, né, tecnológico, até para dar essa continuidade, pensando na nossa criança com doença crônica. Mari? Lembrar que, né, desculpa, Mari, e lembrar que nessa situação, diferente da escola em que o professor é autônomo, né, ele conduz tudo, entre aspas, sozinho ou sozinha, nesse outro tipo de atendimento, a gente está falando do remoto, é preciso alguém no outro local, né, na outra ponta. Não basta o professor aqui ou a professora e a criança do lado de lá, né? Talvez é preciso lembrar que há necessidade da participação da mãe, do pai, de algum responsável, sei lá, do irmão mais velho, enfim, só queria... E por isso que a gente enfatizou a questão dos serviços. Então, eu preciso ter um professor que vai fazer o atendimento pedagógico domiciliar. Eu preciso ter o professor lá no hospital também. Porque a gente entende que o processo de ensino-aprendizagem, a questão da escolarização, é algo que tem que ser feito por um profissional capacitado. E quem é esse profissional capacitado? É o professor. A família, é lógico que ela agrega, né? É lógico que a gente quer a família junto da gente, mas a gente não pode dar essa responsabilidade para a família. É uma responsabilidade nossa, da escola. E aí, a escola, as redes precisam criar esses cargos e esses serviços para que o professor vai até essa criança, onde quer que ela esteja, né? Então, a gente acredita nisso. Eu acho que é importante destacar, né, que esse contexto faz a gente refletir, né, mas assim, o quanto que a gente já deixou, né, de lado, né, essa criança numa condição de doença crônica, né, não de propósito, a gente não fazia isso sabendo que estava fazendo isso, mas assim, existe até uma cultura, né, a gente vê muitas pesquisas que falam sobre isso, né, que a prioridade quando a criança está doente é que ela se cure. Então, assim, a educação deixa de ser prioridade, né, então a própria família muitas vezes diz, não, tira ela da escola, não tem problema, ela vai ficar em casa porque ela tem que se curar agora, ela tem que se cuidar da saúde, né, e a gente está tirando da criança um direito dela e aquilo que traz a normalidade para a vida dela, né? Porque o que é criança, né? A criança é aquela que brinca, é aquela que vai para a escola, é aquela que faz tudo como as outras crianças, né? E a criança numa condição de doença crônica, ela já é privada de muitas coisas. Ela é privada de uma alimentação que ela gostaria de ter, muitas vezes que ela não pode. Ela é privada de fazer atividades físicas, né? Como outras crianças fazem, ela não pode, né? Então, assim, mais isso a gente vai tirar da criança, né, mais o processo de escolarização, que é aquilo que deixa ela, né, que faz dela ser um aluno, né, não um paciente, não uma criança com doença, né, mas um estudante, né, então, isso faz refletir bastante, esse contexto de pandemia faz a gente pensar, né, o quanto que essa criança já sofreu, né, quanto que ela já deixou de ter tantas oportunidades, tantas experiências. E educação forma um ser humano, né? Forma um indivíduo que vai ser social e uma coisa, né, assim, que a gente também vê, né, na nossa prática, né, a gente tem um projeto de extensão, né, que agora está remoto, mas quando a gente estava lá no dia a dia com a criança hospitalizada, o quanto esse processo, então, de levar a escola para dentro do hospital também favorece a recuperação da saúde dela. Porque em algumas situações a gente chegava e a criança estava no leito, né? E quantas vezes tem que levantar, tem que andar, tem que, né? E a criança não saía do leito, ficava muito prostrada. Então, quando a gente chega, né, na abordagem, fala, nossa, nós somos professora, você tem professora? Como chama sua professora? Né? Como chama sua pro? Você gosta da sua pro? Né? O que você gosta de fazer na escola? Ai, não acredito. Você gosta de fazer isso aqui na sala também? Tem que saber que a gente é professora.
Vamos lá na sala, porque você vai ver um monte de coisa bacana, tal, o que você quiser fazer de atividade e tal. A criança sai do leito, né? E quando a gente vê, a criança tá lá brincando, tá explorando, porque a criança é ativa, né? A criança, a gente tem que deixar de ver a criança doente como aquele jargão daquela criança, né? Toda, né? Sem força. A criança, ela é vida, né? E o quanto a escola dentro do hospital, o quanto que esse processo faz com que a recuperação da saúde dela aconteça de forma mais rápida, né? Inclusive. Então, isso é nítido, assim, né? Muda o semblante da criança, né? Muda a disposição dessa criança dentro do hospital, né? Isso é muito bacana. Precisa investir na estimulação cognitiva, né? Eu acho que faz parte de toda a construção, né? Isso mesmo, Nassim. A Josiane pergunta, aonde podemos buscar dados e informações sobre esse atendimento domiciliar? Existe alguma plataforma? A Josiane não, desculpa, eu acho que foi o Flávio. Fiquei confuso aqui nesse momento. Mas, enfim, existe alguma plataforma que as secretarias devem encaminhar os dados? Ou informar esses dados? Eu não conheço. Tem uma pesquisadora, a professora Eneida Simões da Fonseca. A professora Eneida, ela tem um trabalho de fazer esse levantamento, né, tanto de classes hospitalares, quanto de atendimento pedagógico domiciliar. Então, quais locais, principalmente pensando nas casas de apoio, em que tem o atendimento pedagógico domiciliar, tá? A professora da UERJ, ela tem um informativo, eu preciso, depois eu vejo se eu acho o site, mas vocês colocarem lá, professora Eneida Simões da Fonseca, informativo, eu acho que vocês conseguem, ela tem às vezes esses levantamentos, né? Tem uma aluna minha do mestrado, que ela acabou agora o mestrado, a Mariana Ziotti, e ela fez um estudo sobre o atendimento domiciliar, né, pedagógico domiciliar em casas de apoio. E a gente fez uma busca, né, ela fez uma busca dentro da OCIP, que é uma instituição, né, não governamental, onde a gente fez um levantamento de todas as casas de apoio, né, onde tinha criança, né, o atendimento de estudantes em idade de escolarização, e aqui do estado de São Paulo, tá? A gente levantou só do estado de São Paulo, e quantas casas de apoio tinham professor, né? Então, não está ainda publicado, porque ela defendeu faz pouco tempo, mas é uma dissertação também que vocês podem buscar, tá? E é isso, gente, cada rede vai se organizar, né, para ter o atendimento domiciliar. Excelente, Rodrigo. Eu vou juntar duas perguntas aqui, da Ana Paula de Holanda e da Ana Paula Vale. Né? A primeira pergunta é: qual o conceito de adaptação? Acredito que vocês tenham falado alguma coisa. E aí, na sequência, a outra Ana Paula pergunta: qual a diferença entre adaptação e flexibilização do conteúdo curricular? Mari, você quer falar ou quer que eu fale? Pode falar, Adri, por favor. Assim, quando a gente fala da adaptação, a gente fala de várias formas da questão da adaptação, né? Por exemplo, eu trabalho muito com a questão da adaptação de recursos, né? Então, eu tenho um recurso pedagógico, por exemplo, pensando no hospital, né? Aonde a questão do papel é algo muito complicado de levar para o hospital, principalmente quando é uma criança que está em isolamento. O papel é altamente contagioso, né? Então, o que a gente faz? Vou entrar numa ala onde a criança está em isolamento, então eu não posso levar papel, eu tenho que levar, então, plastificado. Por quê? Porque depois eu consigo higienizar, porque higienizar papel é muito complicado. Então, as coisas devem ser todas, né, plastificadas, para a gente conseguir depois higienizar se a gente for usar o material novamente, né? Agora, é um material dela que vai ficar só para ela, então não vai ser de uso coletivo, né? Então, se eu levar um jogo lá para o quarto dela, e é um jogo que eu não tive esse cuidado, né, pensando na questão da higienização, ela vai ficar para ela vai levar embora para casa dela, tá? Então, eu trabalho muito com essa questão da adaptação de material pedagógico.
A questão da adaptação curricular, aí tem várias né, denominações, quando a gente fala de adaptação de grande porte, de pequeno porte, eu vejo que as flexibilizações, elas estão mais próximas das adaptações de pequeno porte, porque a gente vai fazer algumas adaptações e flexibilizações nesse currículo que não exige uma mudança tão significativa, né? Já nas de grande porte, aí sim a gente tem, né, uma questão maior, né, de pensar na estrutura desse currículo, né, então tem muitas diferenças aí em relação à questão da adaptação, tá? O que a gente, né, até uma aluna minha, Aline, ela trabalhou, né, acabou a tese dela e trabalhou com formação de professores, né, para a classe hospitalar, e ela trabalhou dentro da formação a questão do PEI, né, do planejamento, do plano de ensino individualizado. Porque quando a gente pensa no aluno, né, pensando no aluno hospitalizado, muitas vezes, uma realidade que eu vivenciei bastante, às vezes a criança chega lá no hospital, e nem estou falando de criança com deficiência, tá, gente? Ela chega no hospital, ela está lá no 4º ano, né? 4º ano, a gente já espera, então, que ela já esteja alfabetizada, que ela já faça uma narrativa, que ela já tenha, né, a questão da escrita para fazer um texto. E aí, quando a gente leva uma atividade relacionada ao currículo de um 4º ano, a gente chega e percebe que ela ainda não está alfabetizada. Então, o que eu tenho que fazer lá? Toda uma adaptação para que o conteúdo do 4º ano seja trabalhado com ela, né? Principalmente, né? A gente prioriza, não tem como, né? Prioriza matemática, português, e que o processo de alfabetização aconteça com ela lá no 4º ano. Então, eu preciso fazer uma adaptação de currículo, não tem como, né? Uma coisa também muito que a gente faz muito é usar, né, do próprio ambiente e da condição da criança hospitalizada para ensinar, né? Então a gente fala assim, o quanto que uma experiência viva é muito mais significativa para que a criança aprenda, né? Então, por exemplo, a criança descobre a diabetes, diabetes tipo 1, ela está lá com seus 4 aninhos, 5 aninhos, né? Então, como que eu posso trabalhar esse contexto da diabetes? Porque entra a questão da alimentação, ela vai mudar toda a rotina dela, né? Então, assim, como que eu posso levar isso de uma forma pedagógica e didática para ensiná-la a nova rotina de vida que ela vai ter, pensando na questão da alimentação, do exercício físico, né? E também, gente, a orientação junto à família e junto à equipe de saúde. Então, o professor, ele vai fazer muito mais do que só trabalhar com aquele currículo, né, que a gente conhece lá na escola, mas ele trabalha com esse currículo vivo e com as experiências de vida que essa criança tem e está tendo com relação à experimentação, a questão da experiência, né, do hospital, né, de estar no contexto do hospital. Não sei se eu respondi. Acho que sim, né, Mário? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Gente, essas foram as perguntas que eu recuperei. Quero de novo agradecer Mariana, Adriana. É sempre bom ouvir vocês falarem desse assunto. Para mim também é um assunto que eu não navego muito, então é sempre uma aprendizagem. Achei que a palestra teve um raciocínio, né, lógico muito bom para a gente entender, né, desde dados estatísticos até, enfim, até as formas de atendimento. Então, achei muito bom. Muito obrigado por isso. Pelos comentários aqui no chat, acho que as cursistas gostaram bastante, aprenderam bastante também. Isso é o nosso objetivo no final das contas, né? Quanto mais gente, enfim, tiver capacitado e capacitada para atuar na área, melhor para essas crianças todas, melhor para a área da educação especial, e assim a gente vai evoluindo e é por aí. Obrigado, Eloá e Tainá. Obrigado, Clarissa.
Clarissa tá tímida hoje, gente, ela não quer aparecer, mas ela tá por aqui também, tá? Ela tá só rindo aqui no nosso chat particular. A Clara é o nosso anjo da guarda, né, Nassim? Exatamente, ela e Mariana. E Sem a elas a Mari gente não também. existe. Mari, Dri, alguma fala final? E só agradecer, né, a oportunidade novamente da gente poder estar aqui. Agradecer a Tainá e Eloá, né, por esse momento. Desculpa de eu ter acelerado em alguns momentos, né? E agradecer essa equipe, né, Nassim, Mari e Clá, e todos os né, que estão compondo o Alfadef, os supervisores, os professores, os tutores, né, e principalmente os alunos. E espero que vocês, né, tiveram esse contexto aí, né, da escolarização. A gente não tem uma disciplina que dá para falar isso no curso, né, mas por isso dessas lives, né, para complementar também a formação de vocês lá no Alfadef, né, e uma forma da gente também disseminar o conhecimento, né, eu acho que é um dos objetivos da universidade levar, né, um conhecimento para todos, né, quanto mais a gente disseminar conhecimento, melhor para a nossa sociedade, para a nossa escola, né, porque a gente quer isso, o melhor para todos. Então, agradeço, obrigada, se cuidem, continuem usando máscara, né? Evitando as saídas, né? Só sair mesmo no essencial. E se cuidem, fiquem bem. Obrigada, gente. Também quero agradecer, gente. Obrigada mais uma vez por estarem, né, participando dessa live, por assistirem, por perguntarem. Para a gente é sempre um prazer falar daquilo que a gente gosta, né? Então a gente até tem que se conter um pouquinho aqui para não falar demais. Peço desculpas, né, pelas falhas técnicas, né, que a gente sabe que a nossa internet às vezes não ajuda, o microfone às vezes não ajuda, mas a gente espera que tenha dado para passar um pouquinho dessa mensagem. Como a Adri falou, né, só somar aí a formação de vocês, que já é muito ampla, né, você já tem um repertório bem grande de tudo, mas quanto mais conhecimento, melhor, né, a gente fica mais informado e pode orientar aí as famílias, os professores, né, e preservar os nossos alunos. Obrigada. Isso aí, Mari, obrigado. A Adri falou uma coisa importante, que na universidade a gente dá importância a três coisas, gente, que a gente chama que é o nosso tripé, né, que é pesquisa, ensino e extensão. Ensino é o que a gente faz, né, dar aula, preparar os alunos, as alunas. Pesquisa é o que a gente faz na pós-graduação, nas especializações, e extensão, parte do que a gente faz na extensão é levar o que a gente desenvolve, aprende, entende, enfim, na universidade para a comunidade. Então, esses cursos são importantes para a gente, além de tudo, além da formação propriamente dita, para a gente disseminar um pouquinho o que a gente faz aqui dentro e é muito relevante até para a nossa sobrevivência, né? É um prazer muito grande, é uma alegria muito grande, enfim, ter esse contato direto com a comunidade local e, no caso desse curso, com a comunidade nacional praticamente, né? A gente tem gente do Brasil todo. Quero dizer que a próxima disciplina que entra, acho que é semana que vem já, é com a Vanessa, que vocês já conhecem, e com a minha pessoa aqui. Então, espero que vocês aproveitem a próxima disciplina, que é sobre o transtorno do espectro do autismo. Esse material a gente preparou com muito carinho, espero que esteja adequado aí para o aprendizado de vocês. E é isso, gente. Obrigado, boa noite, bom descanso para todo mundo. Repetindo o que a Adriana disse, cuidem-se, máscara, álcool gel, lava as mãos, evita aglomeração sempre que possível e boa sorte para todo mundo. Obrigado a todos e todas. Boa noite.